Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre mais um filo do reino animal. Dessa vez, nós vamos nos concentrar em desvendar os mistérios do filo Quinidária. O filo das águas-vivas, das anêmonas do mar, das hidras, o filo que traz consigo os representantes que são dotados de uma célula especial, chamada de quinidoblasto ou quinidócito, uma célula que armazena uma substância bem perigosa. Vem comigo, tu vai descobrir um pouco mais sobre os quinidários, os famosos selenterados. Os quinidários possuem esse nome porque quinidos significa urticante. Urticante, para quem não sabe, é aquela sensação de coceira ou queimação no tecido. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E também são chamados de selenterados porque coelon significa cavidade e enteron digestiva, porque eles apresentam uma cavidade onde ocorrerá a digestão, sacou? Por que quinidária? Quinidária, essa questão da urticância, vem de uma substância chamada de quinida. A quinida vai estar presente em todos os seres deste grande grupo, sacou? Então, todos os quinidários têm quinida. Mas onde está essa quinida? Dentro do quinidócito, ou também chamado de quinidoblasto, uma célula especial que tem um reservatório de quinida. Dentro desse reservatório, existe também uma espécie de caldinha que a gente chama de filamento. O filamento fica dentro do quinidócito, mas quando esse animal encontra uma presa ou quando ele quer se defender de alguma forma de um outro animal, este poderá fazer com que o filamento seja projetado para o exterior da célula, através de um buraquinho que nós chamamos de opérculo. Esse filamento sai pelo opérculo e injeta a substância urticante, a quinida, naquele outro animal. Automaticamente, o que vai acontecer com esse outro animal? Depende muito da reação dele com a quinida. Alguns animais só sentem uma leve coceirinha, uma leve queimação e se afastam. Outros sofrem uma queimadura severa, como é o caso de nós seres humanos. Quando a gente encontra com água viva é melhor correr. Por quê? Porque a sensação de queimadura, a sensação de queimação da pele é forte, beleza? E chega a causar até necrose tecidual. Bom, mas quando o animal é pequenininho, ele é quem sofre. O próprio sistema nervoso dele não aguenta. Alguns peixinhos pequenos, ao encontrarem com os tentáculos das águas-vivas, paralisam na hora. Ao encontrar ali com os tentáculos das anêmonas do mar, paralisam na hora, eles travam, o sistema nervoso não funciona mais. E a hora é a vez desses animais fazerem a captura, colocar esses peixinhos dentro da cavidade digestiva e, consequentemente, realizar a digestão daquele peixinho, obtendo seus nutrientes, obtendo seu alimento. Sacou como é que funciona? Sacou aí qual é a vantagem do nosso quinidócito, do nosso quinidoblasto? Qual é a vantagem do representante do grupo quinidária? Então, a gente tem aí essa célula como sendo a vantagem desses animais na hora de caçar e na hora de se proteger. Beleza? Mas quais são as características dos indivíduos que estão dentro do grupo dos selenterados, dentro do grupo dos quinidários? Bom, eles pertencem ao sub-reino Eumetazoa. Nesse sub-reino estão os animais que realmente conseguem estabelecer tecidos verdadeiros. A gente viu na aula de poríferos que estes, as esponjas do mar, são conhecidas como parazoários. Por quê? Porque não possuem tecidos verdadeiros. Já os eumetazoários possuem e ainda vão apresentar ali uma fase larval bem desenvolvida, com a possibilidade de formar tecidos verdadeiros, enfim.
Isso aí você vai entender melhor quando você estiver aprofundando seus estudos. Aqui a gente vai focar apenas na compreensão geral desse grande grupo. Em seguida, nós temos uma outra característica muito importante, que é a presença de dois folhetos embrionários. A gente sabe que os parazoários não tinham tecidos verdadeiros porque não tinham os folhetos embrionários. Aqui a gente passa a ter dois folhetos embrionários. Por quê? Porque este grupo passa a sofrer um fenômeno chamado de gastrulação. Nós vimos no estudo dos poríferos que não há gastrulação, não há formação de folhetos embrionários. Como é que funciona isso? Nós sabemos que a primeira fase do desenvolvimento embrionário é a mórula. Em seguida, a blástula. E da blástula nós temos a gastrulação formando os folhetos. No caso dos poríferos, a gente para ali na blástula. No caso dos quinidários, nós chegamos na gástrula. Então a gente consegue, na gastrulação, alcançar os folhetos embrionários. Destes folhetos, nós temos endoderme e ectoderme. Beleza? Esses são os dois folhetos formados durante a gastrulação desses animais. Mas temos um ponto muito importante para conversarmos aqui. Beleza? A gente papo reto aqui para a gente se entender melhor. Existe uma situação que vai determinar uma classificação aos animais. Essa é a presença ou não da estrutura chamada de blastóporo. O blastóporo vai determinar se ocorrerá primeiro a formação da boca, ou seja, o indivíduo será protostomado, ou primeiro a formação do ânus, e aí o indivíduo vai ser o quê? Deuterostomado. Se o indivíduo tiver primeiro a formação da boca, protostomado. Se for primeiro do ânus, então é deuterostomado. No caso dos organismos pertencentes ao filo porífera, nós não tínhamos essa preocupação. Por quê? Porque não ocorria gastrulação, consequentemente não formava o blastóporo. No caso dos quinidários, nós temos essa preocupação. Por quê? Porque houve a gastrulação, houve a formação de folhetos. Contudo, há alguns autores que mencionam que os nossos quinidários são protostomados. Outros mencionam que eles não são nem protostomados nem deuterostomados, porque o blastóporo não se formou devidamente, não se formou propriamente. Então a gente não classifica eles como protostomados ou deuterostomados. Então existem essas duas vertentes. Então pode ser que tu pegue um livro onde o autor diga que esses animais são protostomados, e pode ser que tu pegue outro livro onde o autor não defende essa classificação, beleza? Então eu só estou informando aqui para ti, para que tu não endoide o cocão caso tu não encontre essa característica que eu estou citando aqui, beleza? Além disso, nós temos o tipo de vida. Nesses indivíduos, nós temos um tipo de vida específico que vai designar um nome para este grupo quando for céssio, e nós temos um outro tipo específico que vai designar um outro nome caso ele seja de vida livre. Então, os indivíduos de vida livre são chamados de medusas, ou seja, eles dispõem de forma medusoide. Já os animais que estão no grupo dos quinidários e não se locomovem, ou seja, têm vida céssio, têm uma forma polipoide, são chamados de pólipos. Então toda vez que eu falar em pólipo, tu vai botar aí na tua cabeça que é um animal que tem vida céssio, que não se locomove. Toda vez que eu falar em medusoide, em medusas, eu estou falando de animais pertencentes aos quinidários que têm vida livre, que caça, que vai em busca daquilo que deseja, sacou? Então a gente vai ter essa diferença. Professor, mas vamos lá. Eu sei que tem um grupo de animais dentro desse filo que são chamados de medusas. É geral mesmo? Então,
nós temos um grupo específico, um grupo de espécies específicas que são chamados de medusas. Mas todos esses que têm forma de vida livre são chamados de medusas também. Então a água-viva é uma medusa, mas temos a medusa propriamente dita, tá? Então vão existir essas nuances aí que vale a pena você prestar atenção e você se ligar, tá bom? Professor, uma coisa, arrecifes de corais ou recifes de corais são sempre formados por quinidários? Nem sempre. Existem recifes que não são de corais. Os recifes que têm corais ou arrecifes que têm corais são chamados de arrecifes coralinos ou recifes coralinos. São esses que realmente vão apresentar os corais na sua composição. Outros apresentam apenas rochas, beleza? Então, existe no litoral brasileiro muitos corais muitos arrecifes feitos de rochas. A maioria deles é feita de rocha. E, claro, esse ambiente vai ser muito bom para os seres que vivem no ambiente aquático. Por quê? Esse meio que é promovido pelo arrecife vai servir de abrigo para alguns, vai servir de fonte de alimento para outros, vai servir até mesmo como uma espécie de lar, podemos dizer assim, de modo geral, para os seres. Então vai ser bacana, vai ser importante, impede muitas vezes a passagem de animais mais perigosos para a área dos banhistas e precisa de uma conservação, beleza? Então aqui ficam apenas dicas para você saber a diferença entre recifes de corais, recifes coralinos, e dos recifes que são formados por rochas, beleza? Seguindo, nós temos a simetria radial ou assimétrica. Alguns quinidários não têm simetria, não são dotados de simetria, são indivíduos assimétricos. Outros corais vão apresentar, outros quinidários vão apresentar simetria radial. Então a gente já sabe, simetria radial, ponto central, fez o corte vertical, não importa a direção do corte, vamos ter porções ali semelhantes. Mas no caso da assimetria, onde eu cortar, não importa o eixo, bom, nunca terei porções semelhantes, beleza? Eu não vou partir para a reprodução, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre a própria composição interna desses indivíduos, tranquilo? Então vamos começar a falar sobre as células. Acerca das células desses quinidários, nós podemos citar as células mioepiteliais, que promovem a movimentação desses seres, desses animais. Além disso, nós temos os nematocistos, que são as células que vão dar ali a estrutura do próprio quinidócito, tá certo? Então, é essa célula que vai servir como cápsula para o abrigar da quinida, uma célula em formato ovoide. Além disso, nós temos as células glandulares, que são as próprias células que irão secretar a quinida, beleza? Temos também as células intersticiais, que são células como se fossem células-tronco, tá? Células-tronco adultas, células que vão dar origem a outras células de acordo com a necessidade daquele animal, beleza? Então a gente não pode esquecer delas. Temos também algumas células sensoriais. Essas células sensoriais são mais suscetíveis a fatores de temperatura e do toque, até mesmo para que ele saiba quando é a hora de injetar a quinida, beleza? Vale salientar também que existem células nervosas difusas, uma matriz interna, uma espécie de fluido gelatinoso que está ali entre os tecidos desses indivíduos, que nós chamamos de mesogleia. As células nervosas estão ali difusas na mesogleia e promovem a movimentação. São essas células nervosas que vão promover aquele movimento, ó, de aperta aqui, ó, para sair água e impulsionar a esponja
o quinidário para frente e posteriormente abrir para que a água entre e ele possa realizar o movimento novamente. Por isso que aqui os quinidários têm aquele movimento, né, de aperta, tem uma propulsãozinha, ele abre, enche de água, aperta, tem uma propulsão. Então esse movimento, né, do quinidário vai servir justamente para que ele consiga se propulsionar na água. E tudo isso graças às células nervosas que estão difusas onde? Na mesogleia. Beleza? Então vamos dar uma analisada internamente nesses indivíduos. A princípio, nós podemos identificar algumas camadas. Então eu vou analisar um pólipo com vocês e uma medusa junto a vocês, para que a gente possa diferenciar algumas estruturas, algumas camadas desses indivíduos, beleza? Na superfície, na parte externa, nós temos o epiderme. Sim, nós temos um epiderme, um tecido de revestimento nesses indivíduos. Abaixo da epiderme, nós vamos encontrar essa matriz azulada, tanto nos pólipos quanto nas medusas. Essa matriz azulada é o que nós chamamos de quê? De mesogleia, tá certo? O que eu falei anteriormente que vai abrigar as células nervosas. Abaixo da mesogleia, nessa capa pretinha, nós temos a endoderme. E dentro dos pólipos e das medusas, nós teremos a cavidade gastrovascular. Nessa cavidade gastrovascular haverá a digestão e a distribuição de nutrientes. Revestindo internamente essa cavidade gastrovascular, nós temos a gastroderme. Não confundir, tá? Gastroderme com a endoderme. Nós temos a cavidade gastrovascular, gastroderme, endoderme, mesogleia e epiderme. Beleza? Aqui embaixo nós temos os tentáculos, aqui em cima nós temos os tentáculos. E tanto na forma de vida medusoide quanto na forma de vida polipoide, nós temos a boca. Por isso que alguns autores gostam de se referir aos quinidários como sendo protostomados. Por quê? Porque eles apresentam um tubo digestório incompleto. Olha eu falando agora já do processo de digestão, beleza? Então eles vão apresentar um tubo digestório incompleto, tubo este que vai permitir a entrada do alimento. Mas o mesmo tubo que permite a entrada do alimento permite também a saída dos restos através dele. Então, nós chamamos de tubo digestório incompleto, o sistema digestório incompleto, porque a mesma via que entra vai eliminar também, beleza? Lembrando que não é excreta, a excreta é dada por difusão, a respiração é dada por difusão, mas quando a gente fala assim de eliminação é de resíduos mesmo, tá bom? Então esses resíduos vão ser eliminados pela mesma via que entraram, pela boca, tá? Além disso, vale salientar que a reprodução desses animais pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, nós podemos ter o brotamento semelhante às esponjas. Nós podemos também ter a regeneração, que é a fragmentação, é a bipartição, a partição, como queira chamar. E nós também podemos ter a fecundação interna com desenvolvimento indireto no caso da reprodução sexuada, tá bom? No caso da reprodução sexuada. Uma outra forma de reprodução que nós conhecemos como sendo assexuada é a própria estrobilização, que vamos explicar dentro do contexto da fecundação interna e do desenvolvimento indireto promovido pela reprodução sexuada. Para isso, eu vou precisar que você analise comigo este ciclo de vida aqui, tá? Eu tive o maior cuidado em trazer o máximo de informações possível nesse quadro de hoje. Mas vamos lá, vamos analisar esse ciclo de vida. A princípio, nós vamos ter o encontro de duas medusas adultas. É importante salientar aqui que eu estou falando de medusas, mas vamos ter uma forma de vida livre, que é a forma medusoide, a forma de vida adulta, e vamos ter uma forma de vida séssil. Sim, nós vamos ter uma forma de vida séssil dentro do próprio ciclo. Vê que interessante. Essas medusas se encontram. E como eu disse a vocês, a fecundação é interna.
e o desenvolvimento é indireto. Como a fecundação é interna, apenas a medusa macho vai liberar o gameta, beleza? Então ela vai liberar o gameta e esse gameta vai vir até a fêmea. Uma vez que esse gameta masculino chega até a fêmea, o espermatozoide chega até a fêmea, ocorrerá a fecundação. A partir dessa fecundação, eu formo um zigoto. Esse zigoto começa a se desenvolver dentro do organismo daquela água-viva, daquela medusa, mas depois ele vai se tornando uma lava ciliada, que a gente chama também de plântula, e em seguida essa lava vai ser eliminada para que ela encontre um substrato, se fixe a esse substrato e se desenvolva transformando-se em uma sifístoma, certo? Sifístoma. Essa sifístoma vai começar a desenvolver várias camadinhas, que nós chamamos de estróbilos, tá? Então cada camadinha dessa que você vê aqui é um estróbilo. E esse estróbilo vai dando origem a outro, através do processo de estrobilização. A estrobilização vai formando vários estróbilos, várias camadinhas. E cada camada dessa, preste bastante atenção, cada camada dessa vai se desprender formando uma éfira. Essa éfira vai ser o que nós chamamos de medusa jovem. Essa medusa jovem vai se desenvolvendo, maturando, crescendo, até formar uma medusa adulta. Então, cada estróbilo que se desprender vai dar origem a uma éfira, a uma medusa jovem, que consequentemente vai dar origem a uma medusa adulta. Ô professor, e no caso da reprodução sexuada de outras espécies dentro desse grupo? Por exemplo, das hidras, que são fixas no substrato, né? Não necessariamente. Existe uma forma de movimentação da hidra, viu? Ela meio que projeta o seu corpo, ela vai dando uma estrelinha, certo? No substrato qual se encontra. Mas isso não vem ao caso. Como é que se dá a reprodução, por exemplo, desses indivíduos? Troca de gameta também? Troca de gameta também. Existem espécies dentro do filo Cnidaria que são indivíduos que apresentam essa necessidade de trocar gametas, contudo na própria água. Mas existe também a situação onde ocorrerá a captação de um gameta masculino e, consequentemente, a fecundação será interna. Mas, grande maioria, fecundação interna com desenvolvimento indireto. Beleza? Então, se a gente for classificar no modo geral, é isso. Existe uma ou outra espécie que tem o desenvolvimento externo, né? A fecundação externa com desenvolvimento indireto. Bom, diante disso, a gente percebe que as hidras, por exemplo, vão apresentar a necessidade de uma fecundação no meio e formação da larva que vai se tornar uma nova hidra e, consequentemente, nós não vamos ter nenhuma fase de vida livre totalmente, exceto o caso da própria locomoção por estrelinha que a hidra tem. Mas se for para analisar apenas a forma de vida que ela dispõe quando da sua reprodução, ela é vida séssil, sacou? No caso das hidras, nós temos uma curiosidade para mencionar aqui. Embora sejam consideradas indivíduos de vida séssil, as hidras conseguem se locomover. Elas dão meio que uma estrelinha no substrato qual se encontram. E a reprodução é bem parecida com essa aqui. A única diferença é que não haverão as formas de vida adultas que são medusoides, que são de vida livre, beleza? Então nós vamos ter sim fases sésseis que vão disponibilizar o gameta, vai haver a fecundação, vai formar a larva, essa larva vai se desenvolver e vai tornar indivíduo adulto. Mas em nenhum momento ocorrerá a formação de uma estrutura de vida livre, um ser de vida livre, beleza? Não vai ter essa situação. Então a hidra, ela acaba tendo uma leve diferença aí no ciclo de vida.
Existe um grupo de indivíduos dentro do filo Cnidaria que vai apresentar uma leve diferença desse ciclo aqui. Eles também vão possuir a fase de vida adulta, que é medusoide, mas a sua fase poliploide é dividida em dois tipos. A estrutura que nós chamamos de gonozoide e a estrutura que nós chamamos de gastrozoide. A porção gastrozoide é um pólipo que realiza a digestão, enquanto o gonozoide é o pólipo que realiza a produção de gametas, beleza? Ou seja, são as gônadas desses indivíduos, as estruturas produtoras de gametas. Esses animais são conhecidos como obélias e são interessantes, são importantes para nós, beleza? Para encerrar a nossa viagem por dentro do filo Cnidaria, eu pretendo mencionar aqui com vocês os 4 grupos, ou melhor dizendo, as 4 classes de cnidários que são comumente mencionados nas questões, beleza? A princípio, a hidrozoa. A hidrozoa é uma classe dos cnidários que é representada por indivíduos de vida séssil e de vida livre. São, inclusive, representadas pelas hidras, que eu falei anteriormente a vocês. Por isso, hidrozoa. O que é hidra, Gabriel? É uma serpente aquática, serpente d'água. É o significado de hidra, beleza? Só para tu saber aí o que eu estou falando. E aí a gente vai ter organismos, animais, ó, bem fininhos, bem delgados, tá? Alongados, o corpo deles é alongado, tem ali os tentáculos, ficam postos ali para cima, principalmente na sua fase poliploide. Bom, o Scyphozoa é representado também por organismos de vida séssil e de vida livre, sendo neste grupo os mais famosos as águas-vivas, as caravelas. Já o Anthozoa são organismos estritamente sésseis. Até por isso, Anton significa flor, entendeu? Flor como se fosse uma estrutura séssil, até porque parece uma plantinha, né? Venhamos e convenhamos. Essas estruturas polipóides parecem umas plantinhas que ficam lá no fundo do mar. Bom, e o Cubozoa tem esse nome justamente porque são medusas com forma cúbica, beleza? Então elas têm um formato meio estranho. Eu não vou me ater a falar mais sobre cada classe dessa, porque você pode aprofundar seus estudos e compreender até muito mais do que eu poderia lhe explicar. Mas eu acho que foi um resumão legal, que dá para você entender o que é de fato uma água-viva, o que é um anêmano do mar, o que é um quinidário, o que é um selenterário. Eu vou ficando por aqui. Bom, e você já sabe qual é o procedimento. Se não sabe, é porque você é novo aqui. Se você é novo por aqui, bom, já sabe, ou não sabe, ou vai saber agora, tu vai te inscrever no canal. Tu vai ativar esse sininho, porque eu estou sempre postando vídeo novo. Tu não vai perder a chance de continuar aprendendo comigo. Venhamos e convenhamos. Bom, além disso, tu deixa o teu like. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu é novo no canal, se inscreve. Se inscreve aqui e não esquece de ativar o sininho. Por quê? Porque tu vai receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, parceiro. Então, cara parceiro, cara parceira, se inscreve, ativa o sininho, deixa um gostei aqui, deixa um like aqui embaixo e não esquece de compartilhar os vídeos daqui do canal com seus amigos que também estão estudando zoologia. Ah, não esquece também de me seguir nas redes sociais. Todo dia tem dica nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Twitter e na página do Facebook. Eu conto com você nas próximas aulas de zoologia. Fiquem com Deus, um cheiro bem grande e até mais. Tchau, tchau.